Olá, galerinha! Vamos agora para a correção, tá? De português, que foi o livro, né, do PAIC, volume 1, nas páginas 124 a 126. Nós trabalhamos, tá? Nessa tarefa, a biografia de José de Alencar. Eu deixei vocês fazerem, tá? Sozinhos, fazerem leitura sozinhos e também fazerem as atividades para que hoje eu pudesse corrigir com vocês. Então vamos lá, eu vou fazer aqui a leitura exemplar, novamente aí da biografia de José de Alencar. Biografia, José de Alencar. Sabemos que esse gênero textual, gente, biografia, é bastante conhecido, né? Que fala sobre a vida de uma personalidade, que no caso aqui é José de Alencar. Então, o escritor brasileiro José de Alencar nasceu no Ceará, região nordeste do Brasil, no ano de 1829. Antes de iniciar a sua vida literária, atuou como advogado, jornalista, deputado e ministro da Justiça. Aos 26 anos, ele publicou sua primeira obra, que foi 5 Minutos. Podemos considerar Alencar como precursor do romantismo no Brasil, dentro das 4 características: indianista, psicológico, regional e histórico. Filho de um ilustre senador do Império, José Martiniano, né? De Alencar cursou advocacia, mas logo tornou-se político, jornalista e escritor. Foi nessa última atividade que obteve o maior destaque para a posteridade. Então, gente, como escritor é que ele teve muito sucesso, né? Ele tinha muita habilidade aí em escrever livros. Escritor de obras com estilos variados, este escritor cearense criou romances que abordam o cotidiano, ou seja, o dia a dia, né, das pessoas. Deste estilo literário, também conhecido como romance de costumes, destacam-se os livros Diva, Lucila e A Viuvinha. Foram também de sua autoria os romances regionalistas, o sertanejo, o tronco do ipê, o gaúcho e tio. Dos romances históricos fazem parte As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. No romance indianista de José de Alencar, o índio é visto em 3 etapas diferentes. Antes de ter contato com o branco, em Ubirajara, um branco convivendo no meio indígena, em Iracema, e o índio no cotidiano do homem branco, que é o Guarani. É dentro do estilo indianista que o escritor José de Alencar, que está na sua obra mais importante, que a obra mais importante dele, gente, foi Iracema, tá? Outra obra também considerada de grande valor literário é o Guarani, pois aborda o aspecto da formação nacional brasileira. Apesar de ser mais conhecido por suas obras literárias, o escritor brasileiro José de Alencar fez também algumas peças de teatro. Nas Asas de um Anjo, Mãe, o Demônio Familiar, e também faleceu, tá? Aos 48 anos de idade, em 1877, deixando inúmeras obras que fazem sucesso até mesmo nos dias atuais, tá, gente? Então, aqui, a essa obra, né, o José de Alencar, apesar de ter feito muitas obras, né, ter trabalhado aí em vários setores aí, né, ele ainda faleceu muito novo, né, gente? 48 anos de idade, olha só. Então, vamos lá, gente. A primeira questão que vocês já fizeram. Que informações o texto lhe trouxe sobre o José de Alencar? Essa primeira pergunta aqui, ela até que é pessoal, tá? Então, eu coloquei aqui algumas respostas, né, de alguns alunos. Então, o escritor cearense que escreveu com estilo variado, principalmente, né, o romantismo. Então, o que mais destacou no José de Alencar foi aí o romantismo, tá? E também a profissão que mais destacou, claro, que foi ser escritor, né? Segunda questão. José de Alencar, antes de iniciar sua vida literária, atuou como? Então, antes de ser escritor, ele era advogado, foi jornalista, deputado e também ministro da Justiça.
Terceira questão, José de Alencar nasceu em, aí nós vimos, né, logo no começo do texto, em 1829, letra D de dado. Quarta questão, José de Alencar publicou sua primeira obra com quantos anos? Aí nós vimos também no texto que foi com 26 anos, letra C de casa. Quinta questão, José de Alencar morreu com, bem novo, né, gente? Olha só, 48 anos. Então, letra D de dado. Sexta questão. O texto é contado na primeira pessoa, né, do plural, ou primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular ou terceira pessoa do singular. Então, aqui, gente, nós temos aqui a primeira pessoa, tá? Refere-se ao eu, do singular. Segunda pessoa, tu. E terceira pessoa, ele ou ela. Então, nós vimos aqui no nosso texto, a biografia, que seria o escritor brasileiro. Então, é ele. Então, refere-se à terceira pessoa do singular, que é ele, tá bom? Então, é a letra D de dado. Então, vamos aqui retomando aos sujeitos, né? Que nós já explicamos aí na aula passada. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, tá? Do sujeito simples e do sujeito composto. Gente, mas é muito fácil, olha só. Olha só, quando tem um único núcleo, né, que é um sujeito apenas, né, é o sujeito simples. Então, vamos aqui o exemplo. Um velho ônibus percorria a cidade durante o dia todo. Então, aqui só tem um sujeito, que é um velho ônibus, tá? Então, aqui é o sujeito simples. Nós temos aqui o composto, né? Porque o composto seria mais de um sujeito. Então, vamos lá. Quando tem dois ou mais núcleos. Quando ele fala de núcleos, gente, ele está falando de sujeito, tá bom? Então, vamos aqui para o exemplo. Ondas altas e ventos fortes sacudiam os barcos como se fossem feitos de papel. Olha só, temos dois sujeitos. Quais são os sujeitos? Ondas altas e ventos fortes. Então, aqui é o sujeito composto. Bem fácil. Então, vamos revisar. Olha só. Se tem um sujeito, é sujeito simples. Se tem mais de um, é sujeito composto. Pronto. Sétima questão. Identifique o sujeito e o predicado nas orações abaixo. Então, aqui nós temos aqui o silêncio e a luz do interior da capela eram reconfortantes, tá? Então, qual é o sujeito aqui dessa oração? O silêncio e a luz. Então, são dois sujeitos, tá bom? E o predicado eram reconfortantes. Letra B. Murmurou o sem vergonha. Quem é o sujeito? Claro, né, gente? O sem vergonha. Então, aqui só tem um sujeito, né, que é o sem vergonha. E o predicado é murmurou. Agora C. Apesar das dificuldades, os lavradores continuaram a colheita. Quem é o sujeito? Os lavradores, tá bom? E o predicado continuaram a colheita apesar das dificuldades. Aqui, gente, começa aqui o predicado aqui no verbo, né? Continuar. Mas aí, como essa frase ela tá toda invertida, então a gente vê o sentido aí, né? Que continuaram a colheita apesar das dificuldades, tá bom? Então, vamos lá. Letra D. O professor e a diretora concordaram com os argumentos dos alunos. Quem é o sujeito aqui? O professor e a diretora. São dois sujeitos. E o predicado concordaram com os argumentos dos alunos. Agora, na oitava questão, você vai classificar o sujeito, tá? Se ele é simples ou ele é composto. Na A, ele é composto. Por que na A ele é composto, gente? Porque tem dois sujeitos, que é o silêncio e a luz. Agora, na B, é simples, né? Tá aqui, ó, que foi o sem vergonha, só tem um sujeito. Na C, também é simples, que foi os lavradores. E na D, tá? É composto, porque é o professor e a diretora, tá? Então, fica dessa maneira. Escreva C ou C cedilha nas palavras abaixo. Aí, nós temos aqui ceci com C, açaí com C cedilha, cupuaçu com C cedilha, coice com C, Iguaçu com C cedilha, louça com C cedilha, foice com C e cálice com C, tá bom? Aqui a maioria dos alunos aí acertaram bem direitinho. E nós temos aqui
complete com XC, C cedilha, S, SS ou C, tá? Nós temos excessivo com XC, obsessão com S, obcecado, né, com C, espontâneo com S, esplêndido, né, com X, e temos assessor tanto com C como com SS. Agora essa G aqui, gente, ela tá escrita incorretamente, tá? Então é exceção, que é desse jeito aqui, que vem da palavra exceto, tá bom? Então não tem como preencher, tanto que eu risquei aqui para ver que vocês, para ver, né, que se você preenchesse ficaria errado. Então você tem que riscar e colocar aqui ao lado, tá bom? E temos a última, né, que é acessório, que é tanto com C como com SS. Então, gente, aqui é a correção da atividade, tá? Do texto Biografia do José de Alencar, que vocês fizeram aí. Eu quis que vocês fizessem realmente sozinhos, para que eu pudesse explicar aí a correção, tá bom? Então, no mais, gente, boa correção.